Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer, Mauro, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Estou aqui desde de manhã e aprendi muito. Eu acho que as discussões calorosas e importantes que a gente tem, polêmicas, são realmente muito importantes, porque comunicar é isso, é você colocar o seu ponto de vista e receber as críticas em relação àquilo que você falou, positivas ou negativas, mas eu acho que é isso, é justamente dessa conversa que se tem que a gente pode chegar a mais próximo da verdade. A verdade absoluta, eu vou dizer para vocês, ela realmente não existe. Existem pontos de vista. Então, eu acho que simpósios como esse, né, o Mauro está de parabéns a todos os organizadores, são super importantes, porque pessoas inteligentes, quando estão reunidas, realmente expressam suas opiniões. E, graças a Deus, como eu falo, as opiniões são diferentes. Como a gente coloca, a unanimidade é burra. Então, onde não há unanimidade, há inteligência. E isso é realmente muito importante, eu acho, para a gente aprender. Então, eu, pessoalmente, vou sair daqui hoje muito engrandecida. E isso eu acho que é a melhor coisa que cada um de nós talvez leve para casa. Não é a certeza, mas é a dúvida, é a polêmica. Isso nos faz pensar. E eu acho que isso é o que nos põe para frente. Então, vamos lá, comunicar. Comunicar saúde hoje, no século XXI, eu acho que é uma das tarefas mais instigantes e interessantes que a gente tem. Por quê? Porque, gente, é isso, a quantidade de informação, a quantidade de produção científica que se tem no século XXI é gigantesco. Para um profissional da saúde, ou qualquer outro profissional de qualquer área estar atualizado, é uma tarefa absolutamente impossível, quase. A quantidade de artigos médicos, no caso da medicina, artigos científicos que são publicados, é gigante essa quantidade. Então, para a gente se atualizar, realmente é muito complicado. Se para a gente já é complicado, vocês podem imaginar para as pessoas? Como é que as pessoas vão achar do ovo, por exemplo? Faz bem ou faz mal? Se a gente fala que medicina é uma ciência de verdades transitórias, bom, e as pessoas? Onde entram nessa transitoriedade toda? Então, gente, comunicar saúde não é fácil no mundo hoje. É um desafio, e é por isso que a gente está aqui, para discutir formas de comunicar saúde. Muito bom. Eu vou colocar para vocês um dos projetos que a gente desenvolveu, né, especificamente, eu e alguns profissionais, está aqui a Joana Abuchan, a Joana é minha sócia, minha coparceira de todo esse projeto, na verdade, ela que é a responsável por toda a parte de comunicação. Eu faço o conteúdo, a Joana é corresponsável pela parte de comunicação em saúde, enfim. Então, eu vou colocar para vocês esse projeto, que é uma das formas que a gente tem de comunicar saúde e que, felizmente, deu muito certo. Rapidinho eu vou mostrar para vocês. O nome desse projeto, Boas-Vindas, Bebê. O que significa esse projeto? Olha, esse projeto tem como base a importância dos primeiros 1000 dias de vida. Vamos entender, isso todo mundo sabe, mas só para relembrar, a vida começa, gente, quando um espermatozoide junta num óvulo. Sim? É aí que a vida vai começar. O que acontece quando essa mágica da natureza ocorre? Acontece uma intensa, a partir desse segundo, uma intensa multiplicação e proliferação de células. Duas células que vão se multiplicando, mas muito mais do que se multiplicando, essas duas células vão se diferenciando. Como eu sempre falo, gente, de duas células, uma vai virar cérebro, outra vai virar osso, outra vai virar fígado, outra vai virar coração. Isso é óbvio e acontece sempre. Mas esse processo de multiplicação e diferenciação celular é absolutamente intenso na vida fetal. Então, a gente sabe hoje que a vida realmente começa intraútero. Por isso, a importância dos primeiros 1000 dias de vida, que são o período de vida intrauterino, os 300, que são 270 dias, os 365 dias do primeiro ano de vida e os 365 dias do segundo ano de vida. Então, esses primeiros 1000 dias, esse conceito hoje, no século XXI, realmente é muito discutido. A gente sabe também que várias doenças crônicas do adulto, obesidade,
hipertensão, diabetes, podem ter seu início na vida intrauterina. Muito bom. Então, esse período é de ouro. E os primeiros 2 anos de vida também. Sim, esse, então, é um fato científico teórico que embasou esse projeto. E aí a gente para um minuto para pensar. Como nascem os brasileiros? Olha aqui. Então, a gente tem o seguinte. Atualmente, a gente tem mais ou menos, esse número até aumentou um pouquinho agora, mas em torno de 60% das gestantes, quando a gente começou o projeto, em torno de 60% das nossas gestantes faz menos de 7 consultas de pré-natal. O Brasil, vocês sabem, é que o Brasil é um dos campeões mundiais de cesariana. A gente é campeão mundial de cesárea. E 8% das nossas crianças nascem com baixo peso, em todas as classes sociais. E a gente sabe que as crianças que nascem com baixo peso, portanto, são crianças que sofreram uma restrição de crescimento intrauterino, essas crianças são aquelas que têm mais chance de ter as doenças crônicas do adulto. Tudo certo. Vamos guardando essas informações. Então, no final do século XX, a gente, como falei para vocês, a gente entende um pouco as origens fetais das doenças do adulto. Isso tem até uma sigla que se chama, em inglês, Development Origins of Health and Disease, esse DORD que está aí, que quer dizer Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença. Muito bom. Então, a gente começa a entender que a nutrição desse feto intraútero é essencial. Portanto, o período da gestação é super importante. Tá bom. Agora, vamos ver o Brasil. Gente, o Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, vocês sabem disso, com áreas totalmente distintas, socialmente distintas, tem bolsões extremamente desfavorecidos, bolsões de progresso, bolsões de não progresso. A educação, o sistema educacional no Brasil é absolutamente heterogêneo também, e a gente tem, todo mundo sabe, um sistema de saúde que é ineficaz para suprir todas as demandas de toda a população brasileira. E os brasileiros? Como é que eles se comunicam? Como é que os brasileiros se falam? E olha que dados interessantes que a gente tem. Mais de 120 milhões de brasileiros têm acesso à internet. 103 milhões, que é metade da população brasileira, acessam ativamente as redes sociais. E desses 31 milhões, 30% mais ou menos, usam o Facebook. E 88 milhões de brasileiros têm celular para se comunicar pela net. Então, esses dados são realmente muito importantes. Os brasileiros estão se comunicando assim. Então, vamos juntar tudo isso que eu falei para vocês. Esses 4 fatos relevantes. A importância dos primeiros 1000 dias na estruturação de uma pessoa, de um ser humano. As origens fetais das doenças do adulto, que é o que se tem. Mais de 103 milhões de brasileiros acessando as redes sociais e 60% das gestantes com menos de 7 consultas do pré-natal, 8% delas com baixo peso. Juntamos tudo isso e falamos, vamos fazer um projeto. Um projeto que é um pouco audacioso, mas que, de repente, pode dar certo. E, com base nesses fatos, a gente resolveu comunicar a saúde e surgiu o que a gente chamou de Projeto Boas-Vindas Bebê. O que é isso? Esse projeto, esse é o layout do projeto Boas-Vindas Bebê, é o seguinte. O que a gente fez? Vou explicar para vocês, muito simples. Havia, então, a rede social, no Facebook, doutora Ana Escobar, que tinha, já naquela época, tinha uns 100 mil, não é isso, Joana? Uns 100 mil seguidores. E o que a gente imaginou foi, será que desses 100 mil devem ter muitas mulheres que estão grávidas? E muitas que estão grávidas no primeiro trimestre da gestação. Vamos tentar ver quantas mulheres a gente tem, pegar essas mulheres e colocar numa rede fechada dentro do Facebook. É possível fazer isso? Sim, fomos no Facebook, é possível. Trazer essas mulheres para uma rede fechada dentro do Facebook. E vamos fazer um segmento diário de posts de saúde, incentivando essas mulheres, essas gestantes, a consulta pré-natal, incentivando hábitos alimentares saudáveis, incentivando prática de exercícios físicos, de acordo, obviamente, com as suas condições, especificamente incentivando a ida ao pré-natal. Óbvio que nenhum desses posts, substitui uma consulta médica. Não. Não, simplesmente são posts orientadores de saúde e incentivadores dessas pessoas. E há um tempo que elas estão
estavam num grupo fechado, elas podiam conversar e trocar experiências entre elas, com questões que, às vezes, o sistema de saúde não consegue responder. Por exemplo, posso usar tinta no meu cabelo? Enfim. Então, assim nós fizemos. Nós perguntamos, dentro dessa rede social, quem é que está grávida no primeiro trimestre e que quer participar de um projeto? Todas as que consentiram, que quiseram, óbvio, livre, espontânea vontade, isso é dentro da internet, preencheram um questionário e entraram. E a ideia era conseguir mostrar que uma rede social pode, sim, ser uma forma, uma ferramenta de promoção à saúde. E assim foi feito, e assim aconteceu. Então, aqui estão as etapas que eu já descrevi para vocês, e quantas mulheres participaram? 649 mulheres gestantes no primeiro trimestre da gestação optaram por participar. E o que nos deixou muito felizes, de todos os cantos do Brasil. Então, uma rede social ela é capaz de atingir um país de dimensão continental em todos os seus estados. Então, houve representantes, gestantes, em todos os estados. Os que estão aí em vermelhinho são os únicos estados em que ninguém participou. Mas vocês podem ver que, na maioria dos estados, todo mundo está representado. Maior ou menor número, claro que maior, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais, mas, enfim, representantes em todos os locais. E aí a gente fazia questionários para elas, que elas responderiam online, quem quisesse responder, mas, graças a Deus, a maioria respondia, fazendo perguntas. A gente fez perguntas: quantos anos você tem? É seu primeiro filho? Para saber quem era a população que estava nos seguindo. E, todos os dias, nessa rede social, a gente colocava posts de saúde, incentivando essas mulheres a tudo isso. Esse foi um trabalho muito bacana. E qual é o perfil de gestantes que nos seguiram? Então, está aqui, olha, o perfil de idade, para vocês verem. A média de idade, está vendo? É de 30 anos. As gestantes que nos seguiram, a média de idade é de 30 anos. Interessante, a gente tem ainda, que está até hoje, gestantes de todos os níveis socioeconômicos, todas as classes, todas as faixas socioeconômicas atingidas, aqui com menos de 2 salários mínimos, de 2 a 5, 41%, de 5 a 10 e mais de 10 salários mínimos. Isso foi muito bacana para a gente, da mesma forma como a gente teve pessoas de todos os níveis educacionais aqui representados, na nossa casuística de 649. Como essas mulheres se comunicavam, como que elas recebem informações de saúde ou quaisquer informações? Essa foi uma pergunta que a gente fez. Claro, elas estão na internet, às vezes estão no Facebook, então é óbvio que elas recebem muita informação via internet. E aqui desse lado, para vocês verem mais ou menos a intensidade, estão as mídias, olha, revistas, jornais e televisão. Televisão aqui com um papel bem importante. E do lado de cá, médicos, olha aí, os médicos são os formadores de opinião, né, que dão as informações, amigos, família e a própria mãe, aqui menos. Mas é importante a gente ver como é que se distribui, nessa população que nos seguiu, a aquisição de informação por essas pessoas, né? E o que a gente observou também, que houve uma relação estatística, que quanto menor o nível educacional, maior a importância foi relativa da internet. Muito bom. Então, aqui é a taxa de abandono, que para nós também, olha, começamos com 649 e aí terminamos com 607. Foi uma taxa de abandono realmente muito pequena. E a maior parte das moças que saíram, das mães aí, foi realmente durante o período do parto. E o que aconteceu com essas crianças e com essas mães, né? Que resultados a gente teve? Em relação ao pré-natal, eu fiquei absolutamente feliz, porque incentivamos muito, e, olha, praticamente 90% das nossas mães fez 7 ou mais consultas de pré-natal, porque nós incentivamos muito a ida ao pré-natal. Se a gente juntar, então, quem fez 6 consultas, então a gente tem aqui, nossa, muitas mães, praticamente aqui 98%, com pelo menos 6 consultas de pré-natal. Esse dado, para mim, realmente foi muito importante, mostrando que, olha, gente, a gente consegue comunicar saúde nos pontos mais diversos e longínquos do Brasil, se a gente pode utilizar uma ferramenta adequada. No caso aqui foi uma rede social. O nosso índice de baixo peso foi muito interessante também. Olha, a gente teve muito pouco baixo peso ao nascer e não houve uma relação estatística entre nível de escolaridade
e faixa socioeconômica e baixo peso ao nascer. Isso para nós também foi muito interessante. Tanto assim que a gente ia parar logo depois, mas as mães quiseram continuar. Elas quiseram, por livre e espontânea vontade, continuar. E, claro, para fazer esses posts, eu sou pediatra. Esqueci de dar um dado fundamental, tinha uma obstetra me acompanhando, óbvio, né? Para elucidar, enfim, as questões relativas ao parto. Você já mediu sua pressão, você está com a pressão alta, vá ao médico, enfim, tudo isso. E aí, depois que as crianças nasceram, as mães quiseram continuar. E aí a gente deu sequência no Boas-Vindas Bebê 2. Fazer o quê? Vamos incentivar a alimentação saudável, principalmente incentivar o aleitamento materno. E, depois, verificar a introdução dos novos alimentos, quando for o caso, e incentivar o desenvolvimento infantil, né, o vínculo. De novo, quem quer participar? Todas quiseram, e houve também uma representatividade muito interessante em todo o território nacional. E aí, a gente também fez questionários para saber exatamente, mas agora eu não queria mais mostrar que a rede social é uma ferramenta de promoção à saúde, porque eu já mostrei, eu sei que é. Então, para incentivar a alimentação, nós temos um grupo de enfermeiras que vai fazendo questionários perguntando, está comendo, está fazendo, enfim, para incentivar, junto com os posts, toda a alimentação. E essas enfermeiras que captam as informações fazem uma média de 50 ligações por dia, para captar a sua informação, só para captar a informação. Você está fazendo isso? As informações são dadas nos posts. As enfermeiras simplesmente captam o que as pessoas estão ou não fazendo. Né? A duração média de cada ligação é de 3 a 6 minutos. E aqui, então, está, olha, desde o começo, desde a captação, que começou aqui em 2014, até agora, os últimos dados que a gente tem são de setembro de 2016, rapidinho para terminar. Esses resultados que a gente tem agora, as crianças já nascidas, que a gente está seguindo desde o começo, estão mais ou menos com um ano agora, né, já estão com 1 ano e 9, 10 meses, isso aqui foi em setembro. E o que me deixou muito feliz, que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, a nossa taxa de aleitamento materno exclusivo foi intensa, olha aqui, praticamente 70% amamentou exclusivamente aqui até 4, 5 meses, e muitas mães amamentaram quase exclusivamente até 6 meses. Esses são os dados comparativos da literatura nacional. As nossas mães, então, amamentaram exclusivamente ao peito, bem mais do que a média nacional. Isso realmente foi muito interessante. Em relação ao aleitamento não exclusivo, foi basicamente igual à literatura, o aleitamento não exclusivo. Aqui, a introdução de frutas, nós incentivamos muito, nas que desmamaram antes dos 6 meses, né, a introdução de frutas, e a gente tem aqui, com 9 meses, nossas crianças recebendo uma quantidade de frutas também maior do que a média nacional. Isso em todo o território nacional, é importante dizer. Então, aqui a gente tem toda a amamentação exclusiva, a amamentação complementada. Tudo o que aconteceu, a gente tem introdução de alimento por alimento, mostrando que, por uma rede social, a gente consegue atingir mesmo, comunicar a saúde e atingir os locais mais distantes do Brasil. Então, quais as conclusões que a gente tem? Olha, que esse projeto Boas-Vindas Bebê 2 promoveu o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. O aleitamento materno complementado foi igualmente incentivado. 45% das nossas mães ainda estavam amamentando seus filhos aos 15 meses de idade. E as crianças que foram acompanhadas, e que estão sendo até agora, tiveram sua nutrição e introdução alimentar bem de acordo com a determinação da Organização Mundial de Saúde. Isso nos deixou muito felizes. Então, para a gente concluir, o Boas-Vindas Bebê 1 aqui e o 2 também, no século XXI, a comunicação digital é uma das formas mais importantes que a gente tem para reunir pessoas de diferentes países e culturas, mesmo nos locais mais remotos do planeta. E isso é uma coisa importantíssima para nós. É essa mensagem que eu acho que gostaria de dar a todos vocês. Gente, a gente tem que imaginar novas formas de comunicar saúde com seriedade, de comunicar saúde embasada realmente nos artigos científicos mais sólidos. Para isso, é isso que a gente tem que fazer. Tem que pensar, tem que fazer brainstorm, mas tem que simplesmente peneirar, principalmente peneirar. É muito grande a quantidade de informação que a gente tem. Mas a gente tem que peneirar e saber discernir aquilo que é importante e aquilo que vale a pena comunicar. E nós, profissionais, é que temos que fazer essa tradução entre o que a ciência
coloca e aquilo que as pessoas têm que saber. Nós todos, profissionais, jornalistas, temos que fazer isso, médicos, nutricionistas, todos nós, profissionais de saúde, a gente tem que fazer essa tradução. E, para isso, a gente tem que discutir, e, para isso, a gente tem que ser polêmico, e, para isso, a gente tem que ouvir várias opiniões. Mas a gente tem que ver quais as formas que a gente tem para comunicar a saúde. E, aqui, como o Boas-Vindas Bebê demonstrou, isso foi uma ideia que a gente teve, a rede social pode, sim, ser uma dessas formas, como foi aqui. Mas a gente tem que imaginar várias outras, várias formas para comunicar a saúde. É nosso dever, eu diria até que é a nossa obrigação, comunicar a saúde de uma forma eficiente, principalmente responsável e, mais ainda, muito séria. Era isso que eu queria colocar para vocês, gente. Muito obrigada.